Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas, né, aqui no nosso percurso de aulas em Sociologia. Nós estamos estudando aí várias coisas. Nesta aula, eu sou o professor Jefferson Oliveira, vou estar aqui com vocês. Nessa aula aí, estamos na unidade 1, né, primeiras aulas ali do nosso percurso aqui de Sociologia. Essa agora é a aula de número 3, tá? O objeto de conhecimento é esse que vocês vão ver agora aí, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Gente, essa aula vai falar sobre a questão de sustentabilidade, sobre o direito ambiental, como a gente vai ver aí no detalhamento, né? Sobre a questão do direito ambiental no Brasil, as características da legislação no Brasil, como é que isso está estruturado aqui no território brasileiro e o que a preocupação com a questão ambiental acaba promovendo aí as ações de cidadania, né? Voltadas para a questão da sustentabilidade aqui no Brasil. Então, a gente vai fazer um pequeno percurso histórico, vamos compreender a importância ali da questão ambiental, ou não, né? Períodos da história onde isso não foi tão bem visto, mas a gente vai dar uma olhadinha no porquê que isso ainda hoje é tão importante, a questão da questão do ambiente, da preocupação com a sustentabilidade. Então vamos lá para a nossa aula. Pessoal, até hoje, a questão ambiental, até hoje nada, né? A cada vez mais, cada dia que se passa na nossa sociedade, a preocupação com a questão ambiental, com a preservação das florestas, com o cuidado com os recursos naturais, tem sido cada vez maior, né? As pessoas têm se preocupado bastante, as pessoas e também os governos que são preocupados com isso. Pessoal, e ao longo dos governos, né, de várias partes do mundo, isso está presente, inclusive, nas leis desses países. A preocupação ambiental está presente na legislação e no Brasil também não é diferente. A preocupação ambiental ela está presente no direito. Vamos começar essa aula verificando primeiro, né, a questão do direito, né, esse termo direito. Vamos dar uma olhada. Quando a gente fala da questão de direito, de legislação, tudo tá tudo dentro do mesmo âmbito, não é? Mas o termo direito, como está aparecendo aí, né, é uma frase do Paulo Guzmão, né? O direito vai ser o quê? Um conjunto de normas executáveis coercitivamente, ou seja, de maneira impositiva, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados. Então, a ideia de direito, pessoal, é aquelas coisas que fazem com que as pessoas tenham que obedecer dentro de determinado território. Então, dependendo da organização de cada país, as regras vão estar valendo de acordo com a legislação daquele território. Então, o direito é uma característica onde as pessoas acabam tendo que obedecer, né? Todo esse conjunto de regras que foram estipuladas previamente e que as pessoas têm que seguir. Então, cada país tem uma organização do direito específica. Algumas regras que valem no Brasil, por exemplo, elas são diferentes em outros países do Oriente Médio, por exemplo, e tudo mais, né? E aí tem uma diferença interessante dentro do direito, como a gente vai ver de novo nessa tela aí, que é esse conjunto de normas que eles podem ser tanto no sentido natural quanto no sentido positivo. Existe uma interpretação diferenciada com relação ao que é o direito, né? E na próxima tela a gente vai ver aí. Quando a gente fala de direito positivo, são aquelas questões que são definidas por um Estado. Um governo está ali, organiza a sua Constituição, organiza o seu conjunto de regras e ele define que as pessoas têm que seguir aquela regra relacionada ali a qualquer aspecto da sociedade e é aquela regra que vai estar valendo. Por exemplo, maioridade. Maioridade aqui no Brasil é 18 anos. Então, essa regra ela foi criada por alguém naquela época, em algum período em que a Constituição estava sendo estipulada e aquela regra passa a valer na sociedade, né? Diferente, por exemplo, do chamado direito natural, né, que são as normas onde tem ali uma lógica muito mais voltada para a questão do bom senso, né? Dos direitos fundamentais. Por exemplo, todas as pessoas têm direito à moradia, todas as pessoas têm direito ali à segurança, né? Ninguém quer morrer, certo? Então, a questão da sobrevivência
é um direito. A questão ali da segurança é um direito, né? A alimentação é uma necessidade básica, também entra, né, nesse conjunto de regras ali voltadas para o chamado direito natural. Então, o direito positivo ele é imposto pelo Estado. O direito natural tem mais aquela característica das coisas que são básicas para as pessoas continuarem existindo, né? São normas derivadas da natureza. E aí, pessoal, esse direito, essas regras, essas características aí que são impostas, que as pessoas têm que seguir, elas valem para vários âmbitos da sociedade. Casamento, criminalidade, maioridade, né? Também está relacionado. A educação também tem as suas regras, né? Todas as diversas situações ali, elas vão estar presentes de alguma forma em um documento oficial. No caso do Brasil, é a Constituição Federal, né? De 88, atualmente. Essas regras, pessoal, elas não estão soltas aí à toa. Sabe por quê? Porque elas valem para as pessoas que vivem nessa sociedade. E é isso que a gente vai ver agora, o termo sociedade nessa tela aí agora, né? Que é exatamente quando a gente fala de sociedade. Para a sociologia, né, que é uma ciência que analisa a organização das sociedades em geral, no mundo todo, né? Mas para a sociologia, o termo sociedade ela é uma forma de organização das pessoas com base na cultura e nos sistemas institucionais de organização das comunidades, podendo ter diferenciações de acordo com o grau dessa organização. O que isso significa? Você tem um conjunto de pessoas ali que estão existindo, estão vivendo, e essas pessoas elas também não ficam soltas por aí. Mesmo em áreas onde não existem regra, documento, constituição, existe uma organização social entre aquelas pessoas, né? Por mais isoladas que elas sejam, né? Então, a questão da sociedade em geral é a forma como elas se organizam ali, como elas se estruturaram culturalmente. Então, elas acabam organizando, estipulando algumas regras, onde todas elas reconhecem aquela regra como valendo, né? Existem várias comunidades, pode ser a comunidade indígena, pode ser os vikings lá na época lá, né, das comunidades vikings lá da Europa, as comunidades orientais, enfim, não importa, né? A sociedade, ela se organiza de alguma forma, e isso vai variando de cultura para cultura. Quando a gente fala dessas pessoas que formam a sociedade, que a gente estuda aqui em sociologia, todas elas estão organizadas, no caso do Brasil, baseadas na legislação. Existe uma lei que rege a nossa dinâmica aqui da sociedade. Por exemplo, esta é uma aula que está sendo transmitida, certo? Então, nós temos aqui um professor que está transmitindo essa aula, está trazendo informações ali, a gente está trazendo ali vários conceitos, várias informações específicas, e nós temos um conjunto de alunos que manipulam esse material, fazem as atividades, tudo isso porque existe uma organização de legislação mesmo, com relação à educação, né? E tudo isso só está existindo da forma como a gente conhece, porque existiram leis que estão valendo até hoje, que regem a dinâmica professor-aluno, a questão das escolas, né? A questão da aprovação, tudo isso faz parte de uma legislatura, faz parte ali de uma organização legal, né? No sentido de leis. Então, pessoal, a gente já sabe que na sociedade as regras elas são impostas a partir de uma Constituição Federal, no caso aqui do Brasil. Nessa aula em específico, pessoal, a gente vai falar sobre um dos aspectos, que é este aqui agora, né? Estou vendo agora aqui. Um dos aspectos que são muito importantes, né, para a sociedade também, embora algumas pessoas, né, não concordem muito aí, né, é a questão ambiental, né? É a questão ali do meio ambiente, da forma como ele está aparecendo ali e de como que a sociedade utiliza a natureza que está ali, né? Tem muitas interpretações, por exemplo, como que a gente pode utilizar essa parte aqui. É uma discussão que existiu durante muito tempo, hoje em dia continua existindo e ela está aí, né? A gente observa ali que como é que o homem, né, tem que utilizar a questão da natureza? É só desmatando? É só utilizando aqui, pegando aqui para comer e tudo mais? Joga o lixo no rio mesmo, e a natureza que se vire, né? Então a gente tem toda essa situação com relação a como é a relação da sociedade com o uso da natureza que ela precisa, né? Lembra que a gente falou sobre direito natural? As pessoas têm direito à alimentação básica, acesso à água, né? Características ambientais aí que sejam suficientes
para a pessoa viver. Então, quando a gente fala de ambiente, né, de meio ambiente, de ambiente, a gente tem essa ideia da natureza, a questão dos biomas, né? Mata Atlântica, Floresta Amazônica, o Cerrado, né? As espécies animais, as espécies vegetais, todas elas fazem parte do que a gente chama aí de ambiente, né? Mas o ser humano, né, as pessoas que estão aqui, né, nesse momento, elas manipulam essa natureza de alguma forma, elas utilizam as espécies animais de alguma forma, né? A gente observa ali que quando a gente pega do ponto de vista mais econômico, por exemplo, a natureza tem um papel só de atender, né? E aí o meio ambiente, ele tem, né, essa pegada assim, de uma coisa que tem que ser só usada pela sociedade. Mas também existe uma outra interpretação, né, que é exatamente da interpretação ali do ser humano como integrado a essa natureza, utilizando ela da maneira mais correta possível. Vamos continuar, pessoal? Vamos avançar, além dessa questão ali da natureza, a gente vai continuar falando sobre a questão do meio ambiente, mas o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer ali a gente vai continuar verificando agora, pessoal, a gente vai fazer uma breve história, um breve histórico sobre quais foram as decisões aqui no território brasileiro com relação às leis que regem e que ficaram valendo no território brasileiro sobre a questão ambiental, né? A gente vai observar que houve uma mudança aí ao longo do tempo. Vamos começar verificando, eu estou aqui nesse grande cenário, né? A gente vai ver umas mudanças acontecendo por aqui. A gente vai observar, vamos fazer uma pequena linha do tempo. 1605, né, surge aí a primeira lei de cunho ambiental do país, que é o regimento do pau-brasil. O pau-brasil, a história tem para nos contar, né? Muito utilizado para exportação, lá para a metrópole, Portugal, essa parte aí a gente já conhece, né? Vamos pular para 1797, né? A gente observa ali que no texto a gente já tem aí uma preocupação com a questão dos rios, né? Das nascentes, e isso acaba sendo definido como a questão natural, como sendo uma propriedade da coroa portuguesa, né, do império de maneira geral, né, aqui no território brasileiro. 1799, vamos pular, vamos rapidinho, né? É escrito o Regimento dos Cortes de Madeiras, né, justamente para tentar ali organizar a questão da derrubada de árvores, do uso dessa madeira para exportação ou para uso, né, de maneira geral. Então também isso acaba sendo mencionado em documentos oficiais do Brasil. Vamos pular para 1850, né, quando aparece aí a lei número 601, né, uma lei ali que vai seguindo, né, a legislação brasileira, onde surge a Lei de Terras do Brasil, né, sobre como vai ser a ocupação das terras no território do Brasil, né, e vai mostrar ali as normas e o que vai acontecer com relação a pessoas que estão fazendo contra o que foi estipulado pela lei, né? Vamos lá para 1911. O que acontece em 1911 aqui no território brasileiro, né? Surge aí o decreto número 8.843, né, que cria ali a primeira reserva florestal do Brasil no Acre, no território do Acre, né, que hoje em dia é o estado do Acre. Nesse período da história ainda era só um território, mas surge ali a primeira reserva florestal do Brasil. O Acre já fazia parte, né, do território brasileiro nesse período. 1934, a gente tem aí a chegada do Código Florestal e do Código de Águas, também regras específicas sobre a questão do que pode ser feito com a natureza do Brasil. 1964, né, a gente vai continuar vendo agora, né? A gente está verificando agora, né, 1964, né? A gente vê ali o Estatuto da Terra, né? Surge ali uma preocupação ali com relação à questão da terra, na distribuição de terras, como é que vai sendo ali a questão da propriedade, do uso de terras no Brasil. Em 1965, no ano seguinte, a gente tem uma atualização do Código Florestal, aquele que nós vimos agora há pouco, né? Surge aí novas regras atualizadas, né, com relação a, por exemplo, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente, áreas, por exemplo, que não podem ser mexidas. Vamos para 1967, a gente já tem aí outras coisas ali, Código de Caça, Código da Pesca e de Mineração, né, a Lei de Proteção à Fauna. Então, esse período da história, a gente observa que vai avançando a questão das regras mais específicas, né?
É o que o governo federal estipula como lei, como regra, para, por exemplo, o uso das jazidas minerais, né, a questão da caça, da pesca, né, tudo isso também acaba avançando. 1975, a gente observa ali, né, uma preocupação, por exemplo, com a poluição causada pela indústria, né? Decreto 1413, que é quando ali a gente tem ali as indústrias já com um conjunto de regras para evitar contaminar o meio ambiente, lá em 75, né? Indo para 77, pessoal, a gente tem aí a Lei 6.453, né, que tem ali que já estipula responsabilidade civil mesmo, né, uma responsabilização mesmo, com relação a acidentes nucleares, né, a questão nuclear, de produção de energia nuclear. E aí no Brasil a gente já começa a ter, né, a gente já tem essa questão da produção nuclear com a usina de Angra 1, né, depois vieram as outras usinas nucleares ali, mas a Angra 1 inclusive ainda está ativa, né, até hoje, então essa regra de 77 serve para isso, né? 1981, temos aí a Política Nacional do Meio Ambiente, ainda no governo militar, né? A gente observa ali que lá, nesse período da história, surge o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, ele que inclusive está valendo aí até hoje, né? O que é o IBAMA, o que é o Instituto Chico Mendes, tudo isso também está dentro desse grande guarda-chuva que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vamos avançar, pessoal. 1985 tem ali, né? A gente tem ali novas regras atualizadas com relação à defesa do meio ambiente, já dentro desse guarda-chuva aí, que é o SISNAMA. Pessoal, a gente tem aí, então, esse pequeno histórico que a gente fez ali com relação à questão ambiental no Brasil. Então, tudo que a gente vive hoje de regras ambientais, ela passou por essas evoluções, né, ao longo dos séculos, né? O que até então não era nada, surgem novas preocupações ao longo do tempo. Vamos ver agora, vem aí 1988, né, quando a gente vai ver aí na tela, né? Chegou 1988, chegou a Constituição de 1988, e aí como é que ela está aparecendo, né? Ela é um documento importante, como a gente sabe, já falamos sobre isso, né? Ela rege vários aspectos da sociedade, ela está valendo até hoje, com algumas emendas, né, com algumas alterações, mas ela ainda está presente, né? A Constituição que a gente chama como Constituição Cidadã. E ela tem lá no seu artigo 225, falando dentro do capítulo 6, né? Falando especificamente do meio ambiente. Vamos dar uma olhada no que está escrito aqui no artigo 225, né? Tá dizendo aí, ó, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, gente, é uma coisa interessante. Tem gente que critica muito coisa de política ambiental, não sei o quê, não precisa nada disso. Mas precisa, sabe por quê? Porque está na lei. E a lei se respeita, a lei não se discute, a lei se obedece, se cumpre. E na Constituição Federal que está valendo até hoje, existem várias regras onde as pessoas têm que seguir. O Brasil tem que ter uma preocupação ambiental, porque no artigo 225, no capítulo 6 do meio ambiente, que trata do meio ambiente, isso está lá, está escrito, é uma regra, né? E aí a gente tem um capítulo específico sobre isso, nas regras que estão valendo no território brasileiro até hoje, e isso impõe ao poder público a defesa, a preservação do meio ambiente para gerações futuras. É muito simples, né? Vamos avançar, pessoal. Vamos continuar verificando ali, nessa próxima tela agora, que a partir da Constituição Federal de 1988, surge, né, tem todo um texto, com toda a organização ali. O SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele passa a ter uma estruturação validada pela Constituição, e lá em 1989 surge o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com o objetivo de proteger o meio ambiente, né, garantir a qualidade ambiental. O IBAMA, inclusive, tem uma competência muito importante, né, na busca ali, né, pela preservação ambiental das espécies naturais também, das espécies da fauna, da flora. Vamos continuar, pessoal. Lá em 1991, tem aí uma atualização na Lei de Política Agrícola, né? Lei 8.171, e aí a gente tem uma coisa específica sobre como é que é a produção rural, como é que deve ser, né? A preocupação do meio rural com a questão florestal, e aí a gente já tem até hoje uma discussão sobre isso, né? O avanço, né, do agronegócio contra
a questão do desmatamento, né? Até hoje essa discussão ainda é muito forte. Em 1998 é publicada a lei que trata de crimes ambientais. A gente tem ali as sanções penais. Crime ambiental, gente, ele existe. Não adianta jogar lixo por lá, não adianta desmatar e achar que ninguém está vendo. E aí, se ninguém está vendo, então eu vou fazer aqui. Porque na hora que for visto, não adianta bancar o inocente, né? As pessoas têm que saber que os crimes ambientais existem. E não importa se não está sendo visto ou não. Hoje em dia, inclusive, é cada vez mais fácil, né? Ainda mais fácil esse tipo de crime ser descoberto, né? Imagem de satélite, para acompanhar a questão das queimadas, acompanhar a questão do desmatamento e tudo mais. Vamos lá para o ano 2000, né? Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que também é muito importante, né? Que é o que define as regras para aquelas áreas que vão ser preservadas, né? Para garantir ali os ecossistemas e tudo mais, garantir a preservação da fauna, da flora. Então, em 2000, tem ali se estipula, né, as unidades de conservação, as unidades de proteção integral, né, as áreas de preservação permanente. Tem várias categorias, né, que a gente já sabe como é que funciona. Lá em 2000 ela aconteceu. Vamos continuar verificando agora, estou de volta aqui agora para mostrar para vocês aqui com relação ao novo Código Florestal para o Brasil. Houve uma atualização, né, nas regras, dentro das regras da Constituição Federal. Lá em 2012, né, houve uma atualização, né, do Código Florestal para atualizar essas regras, né? Vamos ver o que apareceu aí né, nesse próximo conteúdo que a gente vai ver aqui agora. A gente consegue observar que a gente tem ali a situação do Código Florestal sendo atualizada, mas mesmo assim a gente ainda tem alguns pontos de atenção ali, né? Com relação a alguns ambientalistas, criticam um pouco a questão do Código Florestal, que ele não tem essa coisa da preservação como prioridade em relação à produção econômica, né? Quando, na verdade, o que está acontecendo é o contrário, né? Produção econômica cada vez maior, em detrimento da natureza, né? Então, isso acaba sendo um ponto de críticas, né? Por exemplo, a redução das áreas de preservação permanente, né? Que são aquelas que não se pode mexer, né? Aquela floresta, aquela área ali, áreas próximas de nascentes de rios, por exemplo, né? Então a gente tem essa uma legislação um pouco frouxa, uma das críticas também, né? Com relação ali a quem comete crime ambiental. Às vezes a pessoa recebe a multa porque queimou ali, né? Desmatou, cortou a árvore, está contrabandeando madeira ilegal, né? Mas aí recebe a multa, não paga a multa, depois aí fica aí por isso mesmo e pronto, né? Então isso que é um grande problema do Código das regras ambientais, porque tem gente que acha que crime ambiental não é crime, ou que crime ambiental é um crime menor, né? Quando na verdade a legislação brasileira, lembra o que a gente falou? É para ser seguida pela sociedade, né? É um direito que foi colocado. Vamos dar uma olhada na próxima tela aí, que tem aí algumas reflexões sobre a questão da política ambiental no Brasil. A gente observa ali que exatamente sobre isso, né? Como a gente falou, as pessoas cometem crimes ambientais, principalmente grandes empresas, né, grandes latifúndios, pessoas que não estão nem aí para a questão ambiental, só querem ser donas ali de determinados territórios e querem só ver, tá nem aí. Já desmatei aqui, já botei meu gado aqui, é meu, tô nem aí, não tem essa de crime ambiental, não. Não tinha ninguém aqui, então é meu, vou colocar aqui e pronto, né? Tô nem aí. E geralmente acabam sem punição, né? Aquilo que a gente falou. Recebe a multa vai lá, né? Fica lá, não é paga, não tem fiscalização de nada e fica por isso mesmo. Esse é um dos grandes problemas, né? Como a gente falou. E a gente, esse é um problema que é questão de governo, né? Aqui no território brasileiro existe toda uma estrutura, como a gente falou, o Ministério do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, várias instituições ali, inclusive com poder de polícia, né? Polícia ambiental, que tem muitos desafios pela frente ainda aqui no território brasileiro. A gente vai finalizar essa aula, pessoal, pensando em como que a sociedade, né, a gente vai finalizar essa aula aqui, né, pensando em como que a sociedade pode fazer para tentar, né, diminuir, né, as forças são muito grandes, né, como a gente pode fazer para tentar diminuir esses impactos ambientais, nós, né, enquanto população aqui, né, a gente pode tomar algumas atitudes, né, por exemplo, o sentido de comunidade, né, tentar promover algumas ações ali mesmo, né, na vizinhança, na comunidade, né? Pode ser com relação aí ao lixo, qualquer situação que possa reduzir, por exemplo, a produção de lixo, ou reduzir, por exemplo, desmatamento, promover alguma área verde, enfim, né? Tudo isso
acaba promovendo ali, né, uma sensação de que todo mundo daquele bairro ali, daquela área, né, tem alguma preocupação ali em não machucar muito a natureza, né? Outra situação que a gente vai ver aí, né, que a gente pode ver enquanto sociedade, é a questão da educação, né, da conscientização. Né? A gente tem ali a presença de atividades de educação ambiental, por exemplo, as crianças compreendendo, né, que a poluição não é legal, que a questão do plantio ela tem um benefício para o próprio corpo humano. A questão da educação ela é importante, né? E nós aqui, né, do ensino médio, entendendo uma coisa básica, que existem leis, né, que regem tudo isso, as crianças entendendo ali a importância da natureza, né? E nós, as pessoas do ensino médio, compreendendo mais essa coisa da regra, né, que tem que respeitar tudo isso, né? Outra situação que a gente vai ver aí, e que daqui a pouco a gente vai ver uma outra, né? Mas que agora que a gente pode pensar aqui, é a questão do voluntariado, né? Nós aí, pessoal do ensino médio, a gente já pode começar a pensar, a se engajar, né, em grupos que estão preocupados aí com a questão, né, de ações voltadas para o meio ambiente, né? Tem atividade aí de limpeza de igarapé, atividade ali de limpeza do bairro, né? Vizinhança, né? Mutirão, né? Participar de mutirão. É claro que as prefeituras das cidades têm um papel nesse sentido, né? Mas a gente tem ali essa situação, né? Que também pode ser feita a partir do engajamento das pessoas, né? Outra coisa também é a questão da transparência, né? A gente tem ali os governos de um país e dos estados também, as prefeituras, elas também têm que fazer a parte delas, né? Tem que também ter um governo transparente nesse sentido, né? Também tem que mostrar para a sociedade o que ela está fazendo, né, para tentar promover a sustentabilidade. Porque a questão ambiental, gente, a gente está falando aqui, a questão ambiental ela não é essa coisa bonitinha, né? Não é porque é bonitinho, porque é legal, você é muito do bem, muito galera, você é defensor da natureza e tal. Isso está na lei, está literalmente escrito na Constituição Federal de 1988. Tem pessoas que, isso daí é bobagem, né? Uma coisa que não importa e tudo mais. Para quê? Desmata mesmo aí, né? Isso aí não está certo, simplesmente não está certo, porque existem regras na sociedade que regem a política ambiental, né? E aí as prefeituras, os governos dos estados e a presidência da República, todos eles têm papéis ali específicos, né, com relação a isso, e a transparência ela é muito importante, né? Outra coisa, né, que pode também ser promovida por esses governos, inclusive, é a criação de oportunidades, né? Você tem um departamento do meio ambiente, por exemplo, uma Secretaria do Meio Ambiente, pode trabalhar em conjunto com a secretaria ali relacionada à economia para promover, por exemplo, ações de sustentabilidade que gerem alguma renda. Reciclagem, né, controle do lixo, a questão ali, né, tudo isso buscando a questão sustentável, né? Então, tem ali também, é possível, né, um governo que está preocupado com isso, é possível também ajustar as suas ações também nesse sentido, né? Afinal de contas, um governo, uma prefeitura, um governo do estado, uma presidência da república, não trabalham só para eles, né? Não é só para ser o chefe do executivo daquela área, e sim tem que trabalhar sempre em conjunto com o que aquela população está precisando, né? E o que aquela população pode fazer para tentar melhorar ali a sociedade de maneira geral, que vive junta e vive de acordo com as leis. E no caso da questão ambiental, as regras estão aí e elas têm que ser atendidas de maneira que a questão ambiental ela continue existindo aí para a população sempre.